Fazer uma pequena revisão. Queridos, ontem nós estivemos, Deus abençoe quem está nos vendo pela internet, que realmente possa ser um culto maravilhoso na presença do Pai e que essa palavra ministre realmente a sua vida. Como eu estava dizendo ontem, nós estivemos numa conferência de líderes, foi algo realmente sobrenatural. A palavra falada, as bênçãos liberadas, a unção liberada, foi algo sem medida, dá para dizer sem medidas. E realmente, a palavra liberada é o que nos faz seguir. E como diz a nossa apóstola, toda vez que nós estamos com dúvida, toda vez que nós estamos querendo parar, nós devemos voltar sempre aonde Deus nos falou. E queridos, nós temos alguns lugares aonde Deus nos falou, por muitas, poderíamos dizer quase como a Bíblia, né? 40 escritores, mas a Bíblia se fecha tudo numa só, tudo num propósito só. E podemos dizer praticamente a mesma coisa. Tudo quanto Deus falou em vários lugares, por várias pessoas, são várias mesmas, tudo diz respeito à mesma coisa. A obra que ele vai fazer neste lugar é coisa que olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, o que ele preparou realmente para os que amam o seu nome, para os que são chamados segundo o seu propósito. Posso ouvir um amém? Amém. Então essa realmente é o propósito, realmente o que Deus tem, o que Deus quer, o que Deus nos chamou. Queridos, nós nesse último mês trabalhamos praticamente em cima de um tema só, dividido em 3 passos, em 3 atitudes, que nós vimos por vários domingos, que é o assentar, o andar e o ficar firme. Assentados nós devemos nos ver sempre, nós devemos nos ver, nos sentir assentados com Cristo nos céus, num lugar de vitória, num lugar de glória, num lugar onde não há possibilidade de derrotas. Não estou falando que não há possibilidade de lutas, mas sim, em cada luta haverá vitória. O firmes nos fala como andar firmes, o andar nos fala como andarmos perante o mundo, sempre em santidade. Sermos o exemplo, sermos realmente luz e sal. Não jamais darmos ocasião para que os inimigos de Deus zombem dele, para que Cristo novamente seja crucificado. Esse realmente é o nosso andar perante o mundo. E o firme, nós vimos, nos fala muito sobre ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Só que daí nós discorremos dois fins de semana sobre isso. Como nós podemos ficar firme contra as astutas ciladas do diabo? Primeiro, é conhecendo a palavra. Porque na palavra nós sabemos quem somos. Na palavra nós sabemos quem é o nosso Deus. E a palavra mesmo nos ensina, nos diz como Satanás age. Como ele vem com as suas astutas ciladas. Como ele tenta nos enganar. Como ele tenta impor a nós, através do engano, que nós não somos filhos de Deus, que nós não somos tão bons para receber as benesses do nosso Deus, que não adianta nós tentarmos fazer as coisas que Deus não vai nos abençoar. Só que não é bem assim. Nós sabemos que realmente não importa o que nós façamos, é pela graça, não é pelo que fazemos que recebemos. E também nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode dar, mas sim por quem Ele é. E por ser o nosso Pai, Ele é abençoador. E é interessante, a sua palavra mesmo diz que pode uma mulher, por exemplo, que ama seu filho, uma criança que mama na sua mãe, no seio de sua mãe, ser esquecida por ela, mesmo que essa mulher esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de vós. Porque somos o quê? Filhos. Deus nos ama e Deus nos chamou para vivermos a plenitude de tudo quanto Ele projetou para nós, de tudo quanto Cristo conquistou para nós. Por isso que a palavra diz
que nós somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros também com Ele. Por exemplo, tudo que pertence a Cristo pertence a nós. Essa deve ser a nossa posição. E na unção que nós recebemos, queridos, e que a mesma unção que está sobre o líder, está sobre seus liderados, a unção que nos foi passada é que nós temos autoridade e que nós vamos nos posicionar contra tudo. Nada poderá nos parar, nada poderá nos tirar daquilo que Cristo projetou para nós nessa cidade. Liga para mim aquele ventilador, amor, por favor, aqui está um forno brabo. Amém, queridos? Então, para fechar esse círculo de ministrações, o que acontece? Eu já sei que aquela USB queimou. Eu estou falando com o João lá. É que vê que... Então, o que acontece? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para nós fechar com chave de ouro mesmo, não vamos terminar de ministrar, não vai ser muito ainda. E essa aqui, inclusive, serão pelo menos 2 ministrações. Porque... Conseguiu? Então, serão pelo menos 2 ministrações. Então, hoje e no próximo final de semana, se Deus quiser, nós falaremos sobre a lei do Espírito. Falaremos sobre o quê? A lei do Espírito. Aí nós podemos ver ali em Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2, ele vai nos dizer o seguinte, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação, diga, nenhuma condenação. Hoje você vai repetir algumas vezes, porque você precisa fixar isso na sua mente, e da sua mente descer ao seu coração. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem uma condição, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós escancaramos o nosso coração neste momento para que o Senhor ministres a nós. Precisamos da Tua unção, precisamos da Tua ministração, precisamos ser convencidos em muitas áreas, porque muitas áreas nós temos andado contrários àquilo que Deus projetou para nós, contrários àquilo que Cristo conquistou para nós. Por isso, soberano Espírito Santo, ministra o nosso coração e que realmente possamos entender e colocar em prática tudo quanto Deus projetou para nós e foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, eu quero que hoje, diga hoje, seja o ponto de partida, diga ponto de partida, para um novo tempo na sua vida, novo tempo como igreja, novo tempo como parte do corpo de Cristo nessa cidade. Por que eu quero que seja o ponto de partida para um novo tempo? Porque quem decide isso é quem está à frente. E eu decido pela fé que hoje nós vamos sair de debaixo da lei das circunstâncias. Diga, hoje eu saio debaixo da lei das circunstâncias. E queridos, vamos nos colocar debaixo da lei do Espírito. A lei do Espírito da vida. A lei que diz que eu vou frutificar e vou me multiplicar. Diga, eu vou me multiplicar e também frutificar. Amém? Diga assim, Deus não quer que eu leve uma vida de condenação. O que Deus não quer? Que você leve uma vida de condenação. Queridos, tem uma lei, a partir de hoje, governando a sua vida. Posso ouvir um amém? Mas por que a partir de hoje? Por isso. Porque hoje você tomará conhecimento real sobre o assunto. Porque desde o dia em que você aceitou
a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você entrou debaixo da lei do Espírito. Posso ouvir um amém? E quando se entra debaixo da lei do Espírito, se entra na lei das possibilidades. Diga assim: eu estou debaixo da lei do Espírito e entrei na lei das possibilidades. Isso faz toda a diferença. Saber que existe uma lei sobre a minha vida. Amém? E essa lei, queridos, ela nos tira de debaixo de toda a possibilidade. Diga assim: essa lei do Espírito me tira debaixo de toda, diga, de toda impossibilidade. Então, quando nós olhamos, cuide bem, ó, quando nós olhamos para as circunstâncias, tudo parece impossível. Se nós olharmos, como eu costumo dizer, para os noticiários, sejam eles quais forem, se nós olharmos o que eles estão querendo impor, nós vamos ver que as coisas parecem impossíveis. E, queridos, quando você faz a declaração do que Deus pode fazer na sua vida. Veja bem, quando nós olhamos para as circunstâncias, as coisas parecem impossíveis. Tudo parece impossível. Mas quando você faz a declaração do que Deus pode fazer na sua vida, ou através da sua vida, Deus tira todas as impossibilidades. Posso ouvir um amém? Todas elas são tiradas. Quer ver uma coisa? Olhando para a nossa situação como igreja, olhem, tudo conspira contra nós. Numericamente somos pouquíssimos. A maioria de vocês não se vê como líder. Não quer fazer células. E muito menos pregar o evangelho. Não quer ser o que o evangelho diz, não se posiciona. Queridos, só que o seguinte, ó. Nós, através do nosso testemunho compartilhado, nós faremos proezas dentro desta cidade, dentro deste estado, e até onde Deus nos levar. Posso ouvir um amém? Agora, se for olhar para as circunstâncias, se for olhar para a lei das impossibilidades, que também tem uma lei das impossibilidades, não tem jeito. Literalmente, não tem jeito. Mas diga assim, nós já saímos de debaixo da lei, da impossibilidade, e nos colocamos debaixo da lei do Espírito. Amém? Você, diga para o seu vizinho assim, ó, você está debaixo da lei do Espírito. Amém? Veja bem, lei das possibilidades. É essa lei que nós precisamos andar nela, porque é ela que vai nos fazer isso. Se estamos debaixo do Espírito, da lei do Espírito, a lei das possibilidades faz parte do nosso ser. Amém? Ela faz parte, ó. Então, ao olharmos, como eu disse, ó, tudo parece impossível, mas quando faz a declaração de que Deus pode fazer sobre a sua vida, Ele tira todas as impossibilidades. É tirado. Porque você faz a declaração. É isso que está em Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não há, queridos, não há possibilidade de você andar por fé se você não declarar, porque a sua fé não está acima da sua declaração. Por isso que muita gente não recebe coisas, não consegue avançar, porque quando ela pede, ela coloca a fé em prática, em seguida ela faz uma declaração negativa. Mas isso nem era para mim mesmo, eu até nem queria mesmo, eu sabia que não ia dar certo. Então essa declaração, ela não condiz com a fé que ela diz que tem. Então veja bem,
Mas nós já saímos de debaixo da lei das impossibilidades e nos colocamos debaixo da lei do Espírito. Veja bem isso daqui, ó. A lei das impossibilidades me mostra que eu não posso, pois a lei das impossibilidades está sujeita ao quê? Às circunstâncias. E é o que eu costumo dizer. Se nós olharmos para os noticiários, se nós olharmos para o que está na rua, se nós olharmos para a nossa vizinhança, se nós olharmos para as circunstâncias, literalmente, a lei das impossibilidades vai governar as nossas vidas. Nós não podemos olhar, porque a lei das impossibilidades está sujeita às circunstâncias, está sujeito àquilo que nós conseguimos ver. Só que, diga assim, eu não me movo pelo que vejo, pelo que ouço e nem pelo que sinto. Diga assim, eu me movo pela fé. Amém? Isso é o que nós precisamos declarar. Então escute, ó, guarde bem uma coisa, guarde algumas coisas, ou guarde tudo, se Deus quiser, que você puder, guarde tudo. Você diz assim, ó, eu não posso ter isso, por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Isso eu não posso, eu não tenho dinheiro. Eu não posso ter uma casa porque o meu salário é baixo. Então, eu não posso e eu não posso. Isso é o quê? Lei das impossibilidades. Você está declarando isso. Você está dando uma ordem para o reino espiritual. Que a coisa não pode acontecer. E realmente as coisas não acontecem. Mas, a palavra de Deus diz que nenhuma, diga nenhuma, condenação há para a sua vida. Diga, nenhuma condenação há para a minha vida. Amém? Por quê? Porque aqui diz, ó, o que nós vimos, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Eu sei da lei das impossibilidades. Já fomos livres. Por isso eu posso dizer isso aqui, ó. Esta palavra garante que Jesus me livrou da lei do pecado. Diga assim, esta palavra me garante que Jesus me livrou da lei do pecado. Ou seja, da lei das impossibilidades. Você já é livre. Queridos, é a lei do pecado que cria, é a lei do pecado que nos leva a todas as impossibilidades. Ela cria todas as impossibilidades na nossa vida. Mas nós somos livres para receber o que Deus tem prometido. Posso ouvir um amém? Porque aí nós vamos ver o seguinte, em todas as áreas, ó. É o que diz Isaías 54:3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? Amém? Quer ver uma coisa, ó? Se nós formos ver, ó, com esta palavra, Deus quer nos ensinar que devemos crer numa grande colheita. Posso ouvir um amém? Agora, como creremos numa grande colheita se a lei que está em nós é toda de impossibilidades? Não posso isso? Não, mas eu não sou líder, não fui chamado para... Não, isso não é para mim. Não, olha, não fale comigo nisso. A primeira coisa, querido, que nós temos que fazer é crer que quando diz que vamos transbordar para a direita e para a esquerda, e que a nossa posteridade, ou seja, os nossos descendentes, vão possuir as nações, é que ele está nos prometendo uma multiplicação. Diga, uma grande multiplicação. Amém? Por isso nós podemos declarar, ó, porque transbordarás ali para a direita e para a esquerda, e a posteridade possuirá o quê? A terra que fala, isso fala do quê? De multiplicação. Ó. Porque transbordar para a direita e para a esquerda, e a posteridade possuirá as nações da terra, fala de quê? Multiplicação. É isso que fala. Então, queridos, multiplicação requer sinais.
Multiplicação requer investimento. Multiplicação requer mudanças de hábitos. Para que nós possuamos as promessas de Deus, é necessário mudanças de hábitos. Mas convenhamos, não é fácil mudar um hábito. Por isso é que nós estamos ministrando a palavra de Deus, para que nós tenhamos novos hábitos. Posso ouvir um amém? Passando desta forma, da lei das impossibilidades para a lei da possibilidade. Um hábito, querido, é difícil de ser mudado. Porque nós já nos acostumamos a todos os dias a fazer as mesmas coisas. E até o nosso linguajar se adaptou às circunstâncias. Por esse motivo, quando a pessoa se habitua a um hábito, quando a pessoa se habitua a fazer coisas, até o seu linguajar se adapta a isso. E ela simplesmente não declara o que a Bíblia diz. Ela não profetiza sobre o seu dia. Simplesmente ela sai mais um dia. Porcaria, vou fazer a mesma coisa de novo. Ou aquele chefe chato, aquele cliente nojento. Ou seja, ela já vai profetizando o quê? Lei das impossibilidades. Ela deixa de profetizar. Por isso que eu disse, por isso que eu falei, multiplicação requer sinais, multiplicação requer investimento e multiplicação requer mudanças de hábitos. Porque veja bem, se você quer, escute isso, se você quer que a sua vida mude, mas você faz sempre a mesma coisa, que mudança você verá na sua vida? Nenhuma. Se você quer que coisas grandes aconteçam contigo, se você projeta, um dia eu quero ser seja engenheiro, médico, seja o que for, algo assim que lhe dê um upgrade, ou seja, você seja lançado às alturas, mas você continua sendo o pior aluno da classe, você continua sendo aquele medíocre, ou seja, quanto é que precisa para passar? 5, beleza, então vou tirar o meu 5 e tá bom demais. Você vai chegar aonde desse jeito? Em lugar nenhum. Você vai simplesmente fazer o que todo mundo faz. Mais uma vez falando, mudanças de hábitos requerem o quê? Primeiro, sinais, investimento e o que mais? Mudanças de hábitos. Se você quer que algo novo aconteça com você, se você quer que algo grande aconteça de você, deixe de fazer o que você está fazendo. Faça algo diferente. Porque muitos dizem assim, nada acontece de novo na minha vida. Mas você tem feito algo novo? Você tem feito algo diferente do que você sempre faz? Se você não faz, querido, nada de novo vai acontecer com você. A tendência é a coisa piorar, porque você vai... Porque até diz aquele ditado, né? Tanto vai o cântaro, ou seja, tanto vai o vaso ao córrego, a fonte que um dia fica lá. Então, tanto você faz a mesma coisa, que você cansa, um dia você deixa de fazer, porque, chega, não aguento mais, parei. Por que as pessoas vivem mudando de emprego? Porque eu ganho pouco. A maioria das vezes não é. É porque a pessoa se acostuma a fazer só literalmente aquilo. E é isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer só isso mesmo. Eu não vou fazer além disso. E o que acontece? Cadê a promoção? Veja bem, o fulano entrou ontem e já está lá em cima. Mas aí você olha o fulano. O fulano estuda, o fulano se aperfeiçoa, o fulano faz curso, o fulano busca ser um excelente empregado e ele alcança os cargos da empresa. Agora, quem não faz? Então, mais uma vez falando, mudanças de hábitos, eles requerem sinais. Requer qual é a outra coisa? Investimento e... É isso que nós precisamos fazer. Então, queridos, quando a pessoa se acostuma, se habitua a fazer coisas, como eu disse, ela deixa de profetizar, ela deixa de declarar o que a Bíblia diz que ela é, o que a Bíblia diz que ela tem direito, a Bíblia diz que Cristo já conquistou, e ela simplesmente não profetiza mais sobre o seu dia, é um dia após o outro.
Tinha até uma música antiga lá do Raul Seixas, que dizia, como é que é? De boca aberta, esperando a morte chegar. Ela só quer isso mesmo. Pô, quando é que me aposento? Mas nem para ser aposentada mais, é tão pouco o salário. Oh, vida, oh céus, oh terra. Tinha um desenhozinho animado antigo que falava isso. E é exatamente isso, queridos. Então veja bem, a pessoa que se habitua, que se acostuma, ela não consegue dizer que a partir de hoje haverá uma mudança. Mas sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque ela se acostumou a esperar que as coisas melhorem para que ela possa falar positivamente. Sabe quando as coisas vão mudar para que você possa falar positivamente? Nunca. Porque nós é que somos agentes de mudança, para melhor ou para pior. Agora veja isso aqui, ó. Mas quem está debaixo da lei do Espírito proclama bênçãos em todas as áreas, porque esta é uma decisão de Deus para seus filhos. Posso ouvir um amém? A coisa está feia? Profetiza. A coisa está ruim? Profetiza. A coisa profetiza, declare que a bênção de Deus, declare o que Deus projetou, é coisa boa, é coisa grande. Eu vou transbordar para a direita, para a esquerda, eu vou alargar as estacas da minha tenda. É isso que nós precisamos fazer. Amém, queridos? É isso e nada mais. Não proclamamos bênçãos, porque tudo está bem. Ou seja, não é porque tudo vai bem. Então, glória a Deus, aleluia. Oh, e aí é proclamação para cá, proclamação para lá. Não, queridos. Deixa a mãe ouvir. Então, não proclamamos bênção porque tudo está bem, mas porque a lei que está sobre nós me autoriza a dizer que o melhor de Deus é para mim. Diga assim, eu não proclamo bênçãos, porque tudo está bem. Mas por quê? A lei que está sobre mim me autoriza a dizer, o melhor de Deus é para mim. Amém? Glória a Deus. E aí diga assim, ó, Jesus me livrou da lei do pecado e hoje eu estou na lei do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa aqui assim, ó. Precisamos entender que a colheita é sobrenatural, porque essa colheita é o próprio Jesus. Como assim? Aqui, ó, o grão de trigo que caiu na terra e morreu, que é Jesus, disse o seguinte, ó, que não ficaria só. E hoje nós somos a reprodução deste grão de trigo. Então toda a colheita que nós formos fazer, ela é sobrenatural, porque ela é o próprio Cristo, que está se reproduzindo, que está frutificando. Se nós andarmos na lei do pecado, se nós andarmos na lei da impossibilidades, é impossível que haja uma colheita. É impossível. Diga assim, eu sou uma pessoa voltada para um novo tempo de Deus para a minha vida. Você é voltado para um novo tempo de Deus para a sua vida. Chega, queridos, de ficar lambendo feridas. Chega de sermos crente museu. Cada vez que acontece uma coisa, a pessoa corre lá na sua biblioteca, corre lá no arquivo, corre lá no museu e junta aquela velharia toda e começa a dizer, ó, ah, como era feliz, ah, como era boa a minha vida, ah, para com isso. Por isso que nós pregamos por alguns fins de semana, esquecer o que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não interessa que fossem bênçãos, não interessa que fossem problemas, não interessa que fossem vitórias ou que fossem derrotas, eu esqueço o que está para trás, porque eu posso dizer, alguns pregadores até criticam, que negócio é esse? Isso é um chavão, o melhor de Deus está por vir. Sim, o melhor de Deus está por vir. O que passou, passou. Aquilo de ontem, a bênção de ontem, a unção de ontem, a provisão de ontem foi para ontem.
Hoje e amanhã a coisa é dobrada. Posso ouvir um amém? É isso que a Bíblia diz. Uma colheita sobrenatural. Então nós precisamos entender isso. Que somos pessoas voltadas para um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso, sim ou não? Então faça essa declaração comigo, mas com fé. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, abra o meu entendimento. Eu quero sair da dimensão do sofrimento para entrar na lei do Espírito, onde eu posso ser vitorioso, porque não estou mais preso pelo pecado. Posso ouvir um amém? É isso, queridos. Nós não estamos mais presos à lei do pecado. Nós não estamos mais presos à lei das impossibilidades. Porque é a lei do pecado que nos leva à lei das impossibilidades. Hoje, nós somos voltados para um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Por isso, nós podemos declarar isso. Amém? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Somente o pecado pode tirar a nossa prosperidade, a nossa vitória e a nossa multiplicação. Somente o pecado. Quem permanece no pecado um só dia, perde tudo. Mas, graças a Deus que tem um mas, na lei do Espírito, tudo que você constrói em cima da palavra, alcança o quê? A eternidade. Não morre aqui. Diga assim: na lei do Espírito, tudo que eu construo em cima da palavra alcança a eternidade. Ou seja, o seu projeto vai junto com você para a eternidade. E uma coisa que nós ouvimos muito ontem no congresso foi o seguinte, ó: quando você morrer, morra sem ter mais nada para fazer. Ou seja, porque, queridos, o cemitério é o lugar de maiores sonhos. O que tem de sonho no cemitério, você não tem noção. Que daí a pessoa, quando está para morrer, diz: se eu soubesse, teria feito assim, assim. Meu projeto. Queridos, quando você morrer, eu profetizo isso. O dia que você morrer, você vai morrer sem ter mais nada para fazer. Estou falando na dimensão daqui, nós vivos aqui. Você não vai ter mais nada para fazer. Você chegar na eternidade e dizer assim: quanta coisa que eu podia ter. Eu profetizo que você, quando morrer, não vai ter mais nada para fazer. Posso ouvir um amém? Os seus sonhos, os seus projetos, tudo quanto você projetou, vão ter se cumprido um a um. Você terá feito, você será uma pessoa realizada. Amém? E fechou. Amém? Então, queridos, o seu projeto vai junto com você para a eternidade. Os sonhos que você tem, eles devem estar ligados aos planos de Deus. Todos os planos que Deus tem para a sua vida. Se os seus projetos não estiverem interligados, ligados aos planos que Deus tem para você, vem a frustração. Não acontece. Mas onde estava Deus quando isso aconteceu? Se Deus estava lá, exatamente naquele lugar, cheio de planos e projetos para você, mas você achou por bem andar na lei do pecado. E aí colheu o quê? A lei das impossibilidades. Anote isso, se você puder. Os seus sonhos estão ligados aos projetos que Deus tem para a sua vida. Eles precisam estar ligados. Os seus sonhos estão ligados aos projetos que Deus tem para a sua vida. Se nós olharmos para José, o filho de Jacó, aquele que foi levado como escravo, ou vendido como escravo pelos seus irmãos aos egípcios. Primeiro foi para os mercadores, depois foi para o Egito. Esse José, filho de Jacó, ele viu todas as nações
trazerem suas riquezas ao Egito e administrou toda essa riqueza. Por quê? Porque ele não deixou que Satanás distorcesse os sonhos que Deus havia dado para ele há muito tempo. Veja bem, vamos trazer para o nosso tempo. Todas as tentações que ele teve, todas as frustrações, é vendido como escravo, aí a mulher tenta ter relação com ele, ele não quer, aí vai para uma prisão, pior ainda. Será que nós teríamos perseverado? Ele perseverou, e por ter perseverado, não deixado, veja bem, não deixou que Satanás distorcesse os sonhos que Deus havia dado a ele, ou seja, perante Satanás ele ficou firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele não se deixou ser enganado. Sabe por quê que ele não deixou ser enganado por Satanás? Por isso aqui, ó. Porque os sonhos que Deus dera a José estavam ligados aos planos que Deus tinha para ele. Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou ser? Como eu vou fazer? Busque em Deus. Conecte. Tá, é isso aí mesmo. Seja conectado a Deus, pronto. Tem palavra que às vezes não sai, é interessante. Eu já vi repórter fazer isso e não conseguiu. Tem que trocar de palavra. Então, ligue-se, obrigado. Ligue-se a Deus. Então, tenha os seus projetos ligados a Deus. Saiba o que Deus tem para você. Saiba o que Deus quer de você. E você não viverá frustrações. Posso ouvir um amém? Então, queridos, assim como José, hoje nós estamos debaixo da lei do Espírito que nos vivifica. Diga assim como José, hoje eu estou debaixo da lei do Espírito que me vivifica. Amém? Então veja bem, ó. Aí que vem um detalhe, ó. Eu e você estávamos mortos e por isso nossa vida era improdutiva. Mas ao nos resgatar, Cristo nos colocou debaixo da lei das possibilidades. E com isso nos tornamos, diga assim, frutíferos. Diga assim, eu sou frutífero. Agora, isso você não pode esquecer. Diga assim, o Espírito não depende de nenhuma circunstância. Não importa o deserto que você esteja vivendo, não importa o que você está vendo, como eu disse, como igreja, tudo conspira contra nós. Mas nós temos uma palavra, e a lei do Espírito, o Espírito não depende de nenhuma circunstância. Por isso que eu continuo a pregar, crendo que Deus falou, e Ele é poderoso. E olha, impressionante, a cada dia, lá mesmo, foram 4 ou 5 pessoas ministrando, profetizando, sem nos conhecer, falando a mesma coisa que eu tenho ouvido desde 2001. A mesma coisa, já são em vários lugares, por isso que eu continuo, porque eu declaro, o Espírito não depende de nenhuma circunstância. Amém? E aí nós podemos ver o seguinte, ó, o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que vivificou a Jesus, esse poder é hoje o nosso alicerce, diga o meu alicerce, a nossa base e a nossa plataforma. Posso ouvir um amém? É isso aqui, ó. Esse poder funciona hoje sobre a minha e a sua vida como uma lei. Diga uma lei. De tal maneira que quando precisarmos de alguma coisa, ela nos dará cobertura em linha com a palavra de Deus. Porque se não tiver em linha, não acontece. Muitas pessoas oram. Por exemplo, eu já vi pessoas chegar assim, já não gostava mais do cônjuge, não interessa se é a mulher ou é o homem, não gostava mais e vinha assim, pastor, por favor, tem como orar para que eu case com fulano ou com fulana. Aí você vai ver o fulano e a fulana já é casado com alguém. Tem como orar? Não tem, porque não está em linha com a palavra. Se estiver em linha com a palavra, as coisas vão acontecer. Mais uma vez falando, ó,
Esse poder funciona sobre a minha e sobre a sua vida como uma lei, de tal maneira que quando precisarmos de alguma coisa, ela nos dará cobertura em linha com a palavra. Por isso que nós precisamos entender a palavra. Por isso que Oséias 4,6 diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas eu digo para ti, aqui não falta conhecimento, aqui você tem aprendido. Então você pode chegar a Deus em linha com a palavra e levar os seus planos, os seus projetos para que sejam concretizados. Posso ouvir um amém? Agora deixa eu dizer uma coisa, ó. Somente um espírito territorial, um espírito maligno territorial, pode trazer uma impossibilidade de que isso aconteça. Sabe como? Em cada lugar existem espíritos malignos territoriais que resistem à igreja de Jesus para que ela perca o foco da missão. É isso que nós temos que ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque ele tenta nos enganar, nos tirar do foco. Olha para cá, olha para cá, olha para cá e tira o foco de Cristo. Ficar firme. Então veja bem, são coisas que chamam a atenção, são coisas que prendem as pessoas. Espíritos territoriais são espíritos que buscam lhe chamar de volta, porque ele não aceita ter perdido você. Então muitos vão ver assim, mas para aí, quando eu estava lá servindo o cão, era lá que eu estava bem, eu não tinha problema, eu até tinha coisas, não me faltava nada, e hoje ele vai tentar de todas as maneiras lhe mostrar que lá era melhor. Para quê? Para lhe trazer de volta do lugar aonde você saiu, porque ele não aceita perder você. Esses demônios, eles trazem circunstâncias para que você não tenha força para dizer: o que Deus me prometeu, ele vai me dar. Diga assim: o que Deus me prometeu, ele vai me dar. Porém, se o Espírito Santo está em você, o que diz aqui embaixo? Não há impossibilidades. Se o Espírito Santo está em você, não há impossibilidades. Precisamos viver continuamente na lei das possibilidades. E não apenas, porque tem gente que assina, é bem bipolar. Está sempre naquele jeito. Daí um dia ele levanta todo elétrico e naquele dia ele amanhece inspirado e ele diz: é hoje. Por que tem que ser hoje e não todos os dias? Não devemos viver na lei das possibilidades todo dia? É todo dia. Me responda uma coisa. O Espírito Santo que mora em você, ele todo dia, ele se ausenta de você e vai dar uma voltinha? Sim ou não? Não. Ele mora em você. Agora, se o Espírito Santo não lhe abandona, se o Espírito Santo não sai da morada que ele tem em você, veja isso aqui, ó. Se o Espírito Santo está em você e de você não se ausenta, então todo dia é dia de mudança. Todo dia é dia de vitória. Todo dia é dia de romper com as impossibilidades. Posso ouvir um amém? Todos os dias existe possibilidade de coisas novas e boas acontecerem. Diga assim: eu sou a boca profética mais tremenda desse tempo. Amém? Amém? Mas você precisa saber que quem está falando através de você não é você, é o Espírito Santo. Você precisa ter intimidade com o Espírito. Você não pode apagar o Espírito. Você não pode entristecer o Espírito com as suas más ações, com os seus palavreados. Você não pode andar contrário ao que o Espírito projetou para você. O Espírito Santo, ele é abençoador. Você precisa
Olha bem, o Espírito Santo é abençoador. E você precisa reagir quando o diabo, o espírito maligno, diz que você não pode. Diga assim, ó, só existe uma coisa que eu não posso. Eu não posso é aceitar um relatório contrário. Posso ouvir um amém? Não aceite relatório contrário. E aí nós vamos entrar para você entender o que nós falamos nos 3 atitudes do crente, que daí você vai orar muito menos e vai louvar muito mais. O modo de nós orarmos é não aceitando relatórios contrários. Por exemplo, o médico lhe dá um diagnóstico negativo. E você lá tem um câncer, seja o que for. Você vai ficar assim. Isso não tem jeito, é assim mesmo. Então você na hora você vai responder o seguinte, ó. Eu estou debaixo da lei do Espírito, por isso eu não aceito, porque a lei do Espírito me vivifica. Diga assim, eu estou debaixo da lei do Espírito, por isso eu não aceito. Isso não. Diga isso não, porque a lei do Espírito me vivifica. É assim que você ora, declarando, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, ou seja, declaração da sua fé, palavra do seu testemunho. Você está com câncer. Eu não aceito isso não, porque a lei do Espírito me vivifica. Eu estou debaixo da lei do Espírito. Amém? Todo dia, você vai dizer o seguinte, ó. Pela lei do Espírito, Jesus me libertou. Debaixo da lei do Espírito, eu tenho saúde. Debaixo da lei do Espírito, eu sou um ganhador de almas. Não há impossibilidade. Só há impossibilidade se você tiver em pecado e então você abre brecha para os espíritos territoriais. Que eles vão trazer a lei da impossibilidade que vem através do pecado. Deixa eu lhe dizer algo. Quando Deus lhe chama para o seu reino, olha isso, quando Deus lhe chama para o seu reino, não é você que vai fazer as coisas, é o Espírito Santo que vai fazer, porque é o Espírito Santo que te ungiu. Posso ouvir um amém? Por isso aqui, ó, como cristãos, nós não deveríamos ter crise. E nem deveríamos falar na palavra desistência. Porque foi o Espírito que nos escolheu e capacitou para estar a serviço do Deus Todo-Poderoso. Por isso que até um chavão dizia, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Então não deveríamos ter crise, nem deveríamos falar na palavra desistência, porque é o Espírito que nos escolheu, nos capacitou para estarmos a serviço do Deus Todo-Poderoso. Você não está só. Você não está só. A palavra de Deus diz ali em Filipenses 4:13 o seguinte, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Escute isso. Hoje você vai colocar as suas impossibilidades diante de Deus. Posso ouvir um amém? Qual é o negócio que você precisa realizar e ainda não conseguiu? Coloque-se debaixo da lei das possibilidades e você vai conseguir. Você verá demônios, nós veremos demônios batendo em retirada. Quando, como igreja, nós dissermos, vamos à colheita. Posso ouvir um amém? Porque nós seremos um exército que arrasará com o inimigo. Amém, queridos? Nós ainda não estamos, mas nós vamos. Diga assim, eu ainda não estou, mas eu vou.
Esta é uma possibilidade que já existe, porque foi Deus quem disse que nós devemos nos multiplicar. E aqui está Gênesis 1, verso 28, parte A. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Se Deus disse, você e eu estamos debaixo da lei do Espírito. Nós estamos debaixo da lei das possibilidades. Por isso, queridos, toda a mazela, todo o engano de Satanás cairão por terra em nome de Jesus. Amém? Quando a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece, é uma lei do Espírito. Por isso, todo demônio territorial que prendeu ou tenta prender você naquilo que você disse, eu não posso fazer isso, eu não consigo, não é para mim, eu não consigo ter fé, eu não consigo orar e ver Deus se mover, baterá em retirada. Posso ouvir um amém? É isso que nós precisamos declarar, porque eu declaro em nome de Jesus, hoje você vai sair debaixo da lei das impossibilidades. Amém? Feche seus olhos. Isso é só o começo. Semana que vem acho que nós concluímos. Feche seus olhos. E peça para o Espírito Santo trazer à sua memória toda a palavra que você, toda a declaração negativa que você tem feito. Sobre o seu cônjuge, sobre seus pais, sobre seus filhos, sobre o seu emprego, sobre seus vizinhos, sobre a sua vida financeira, afetiva, amorosa, sobre o seu relacionamento mesmo com Deus. Quantas palavras negativas você tem falado? Peça para o Espírito trazer. E cada palavra que ele for trazendo, você comece a declarar sobre esta palavra negativa. Eu estou debaixo da lei do Espírito, e por isso eu estou debaixo da lei das possibilidades. Eu declaro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare, o Espírito Santo mora dentro de mim. Então, eu venço pelo Cordeiro e pela declaração da minha fé, ou seja, eu falo, eu declaro que posso todas as coisas, nada me é impossível, absolutamente nada. Eu sou um vitorioso, eu sou um vencedor, eu sou um projetista de grandes sonhos, de grandes alcances. Eu chegarei ao topo, eu serei o melhor naquilo que eu faço, porque dentro de mim habita o arquiteto do universo, habita aquele que projetou todas as coisas, habita o meu sustentador, habita aquele que me dá a vitória, habita aquele que me conduz em vitória, o soberano Espírito Santo. Pai, nós te louvamos por esta noite abençoada. Te louvamos, ó Pai, por esta palavra. Cremos, ó Pai querido, em nome de Jesus, que a partir de hoje, como eu declarei, que hoje é o ponto de partida para um novo tempo, porque eu sou líder, fui ungido para isso, estou à frente, ó Pai, desta igreja, desse povo, e eu posso declarar, porque eu sou líder, eu decidi isso, que nós entramos num novo tempo. Nós saímos debaixo da lei das impossibilidades e, ó Pai, nos colocamos debaixo da lei das possibilidades, porque nós já fomos livres, o Espírito Santo mora em nós, e, ó Pai, a partir de hoje, sim, a partir de hoje, nós tomamos conhecimentos sobre esse assunto, e a partir de hoje, nós podemos dizer, Cristo Jesus que habita em mim, desde o dia que eu o aceitei, é esse Cristo, toda a vitória que ele teve na cruz do Calvário, tudo isso que ele conquistou é meu, por direito de herança, por direito de redenção, e então eu vou viver no nível
na dimensão daquilo que Cristo conquistou. E a partir de hoje eu declaro que a minha família se levanta como uma família modelo, a minha família se levanta como uma família sacerdotal, ministerial e pastoral. Eu declaro que a partir de hoje a minha família se posiciona, a minha família se ajusta, a minha família, ela é tudo quanto Cristo, tudo quanto Deus projetou para ela. E eu declaro que o inimigo não terá mais domínio sobre a minha família, porque sobre a minha família repousa sim a cobertura do sangue do Cordeiro Imaculado. Sim, a cobertura do sangue está sobre ela, e é esse sangue que venceu o inimigo, é esse sangue que expulsou o inimigo da minha vida. Foi esse sangue que me comprou, foi esse sangue que comprou minha família, foi esse sangue que me redimiu, que me santificou, que me justificou e que me salvou. E a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque há uma lei espiritual que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, ó Pai, a partir de hoje, eu decido que esta igreja andará num novo nível, sairá completamente de debaixo da lei das impossibilidades, da lei do pecado que escraviza, e entra, a partir de hoje, na lei do Espírito, na lei das possibilidades. E nós daremos a Ti, ó Pai, sempre, 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 o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, que Ele merece. Glória a Deus. Você que nos assiste pela internet, Deus abençoe, fique na paz e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.